Unção e maturidade. É o que eu quero falar contigo hoje, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, e o verso 13, que diz assim: E então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E então Samuel se levantou e voltou para Ramá. A unção sobre a vida de Davi demonstra para nós algo que nos reveste diante da presença do Senhor. A Bíblia, por diversas vezes, vai tratar todos os escolhidos de Deus com a presença do Espírito Santo. É bem claro que nós podemos observar algumas histórias, igual a de Gideão, que quando o anjo vai falar com ele, Gideão começa a colocar desculpas diante do anjo, dizendo que é da família mais pobre de Manassés, dizendo que ele é o menor da sua casa. Ele sempre vai colocar algumas vírgulas e pontos para tentar finalizar a conversa com o anjo, o que claramente demonstra que Gideão ainda estava com seus sentimentos machucados e ele ainda não havia amadurecido bastante. Mas depois que Gideão ele vai provar ao Senhor e ver que é verdadeiramente Deus que fala com ele, Gideão vai demonstrar maturidade. E todo aquele que tem maturidade, ele recebe autoridade. E todo aquele que recebe autoridade, recebe a presença do Espírito Santo de Deus. Aqui a Bíblia que nós acabamos de ler, Davi recebe o Espírito Santo do Senhor. Gideão recebeu também o Espírito Santo do Senhor, assim como Moisés e os outros demais profetas. Todos que amadurecem, deixam de ser meninos, dando desculpas ou então colocando dificuldades para exercer o chamado ou o propósito de Deus sobre a tua vida. Mas a partir da hora que ele se torna maduro, a primeira coisa que lhe acontece é receber a presença do Espírito Santo. Porque é através da presença do Espírito Santo que nós temos a autoridade para poder profetizar. A Bíblia vai nos ensinar em Mateus 10 que Jesus vai chamar os discípulos e dizer: olha, vão às aldeias, vão pregar a palavra e eu estou dando autoridade para vocês para curar os enfermos, expulsar demônios, para ressuscitar mortos e para purificar os leprosos. É Jesus olhando a um grupo de homens e dizendo: pela maturidade que vocês têm, eu escolho vocês e confio em vocês a autoridade de transformar a vida do teu próximo. Talvez você esteja vivendo situações em que Deus está olhando para ti e te aguardando você ser um pouco maduro para receber a unção certa, receber a promessa, receber os propósitos de Deus sobre a sua vida. Então que você possa parar e observar naquilo que você tem errado ou precisa melhorar e entender que essa situação vai passar quando verdadeiramente você entender que a maturidade vai fazer você vencer junto com Cristo. Amém?